Começando mais um episódio do Escutar Pode. Nosso quarto episódio começa hoje. E hoje vamos falar sobre a importância da avaliação audiológica em crianças com transtornos do desenvolvimento. E a nossa convidada é muito especial, principalmente para mim, minha maior inspiração da audiologia, da fonoaudiologia. A gente trouxe hoje para conversar um pouquinho com a gente a doutora Doris Ruth Lewis. Seja muito bem-vinda, que nosso bate-papo seja muito gostoso e especial. Obrigada, eu quero agradecer o convite, muito gostoso estar aqui com vocês para falar de assuntos que mexem com a gente no dia a dia, né? Eu acho que é um tema que tem sido muito importante para a gente discutir. Então, e muito frequente, né? Muito frequente, muito importante, muito atual, apesar do transtorno do desenvolvimento sempre ter existido, né? Eu acho que hoje a gente está... A audiologia, né, tem uma responsabilidade enorme no diagnóstico de crianças com transtorno de desenvolvimento. Então, o tema me agrada muito. Faz parte do processo, né, do diagnóstico, eu acho, a avaliação audiológica, né? E a gente tem que saber os parâmetros para avaliar e saber dessa importância. Bem, eu quero agradecer. Sou suspeitíssima, né? A Doris já está na minha vida, acho que há mais de 20 anos, né? A gente se cruzou lá na PUC, na época do meu mestrado, e aí tivemos uma paixão entre aluna e professora. Também é minha inspiração. Digo que sou pupila dela, né? Considero, assim, a minha mãe da audiologia. Estou muito feliz dela estar aqui. Não poderia ter um presente maior. E, assim, estou muito honrada por você fazer parte da minha história. Estou agradecendo, estou feliz, acho que vai ser um bate-papo gostoso. Nosso objetivo é falar uma linguagem bem coloquial para os nossos takes e até o podcast na íntegra chegar para as famílias, chegar para os governantes, para a gente conseguir ter voz. Acho isso muito importante e mostrar a importância também da interdisciplinaridade, mostrar como a gente consegue, unindo forças com outros profissionais, né, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, para a gente conseguir ser ouvida. Então, assim, aproveitando, eu já vou também agradecer. Isso aqui é uma honra para mim estar sentada aqui do seu lado. Eu sou médica, então eu não tive a sorte de ter a educação formal, assim, de ter a Doris como professora em alguma especialização, mas sempre foi uma professora nos congressos, nos cursos, que eu tive a oportunidade de aprender com você. Então, eu aproveito para agradecer todos esses ensinamentos, dizer que a audiologia é uma paixão, né, e que você faz parte dessa história. Então, estar aqui hoje com você é uma honra. Eu sei que a gente não tem como não agradecer e não ser grata, então aprendi muito com você. Vamos aproveitar muito esse bate-papo, que é um bate-papo mesmo com o objetivo de chegar nas famílias, né? Então, a gente quer que o paciente escute, que o paciente recomende o podcast para instruir, para esclarecer, para ajudar a orientar essas famílias, né, que às vezes vai para o consultório médico e o médico não consegue alcançar, não chega ali naquela comunicação, não consegue abaixar assim o linguajar. Então, o objetivo é esse, para que o paciente possa ouvir, possa entender, possa recomendar para outro paciente, outros médicos de outras especialidades, né? Então, a gente tem muito neuropediatra que segue a gente, muito pediatra e muito fonoaudiólogo também. Então, é justamente fonoaudiólogos de outras áreas, né, de linguagem, né? Então, o objetivo aqui é trazer essa comunicação para uma linguagem que todo mundo possa entender e que seja clara, né? E a gente traz aqui as referências em cada área para poder abordar os temas. E falar de neurodesenvolvimento, eu acho que é super atual, né? Porque a gente viu aí uma demanda crescente no consultório, né? A gente sabe que é a avaliação de crianças com transtorno de desenvolvimento tem aí enchido nossas agendas, como a gente estava falando, e a gente precisa oferecer o melhor para cada paciente, né? Sem colocar regrinhas, sem colocar os pacientes dentro de caixinha para encaixotar todo mundo. Pelo contrário, né? Pensar em cada paciente como um ser diferente um do outro, né? Como deve ser. Doris, a gente sabe, assim, que os bebês, eles começam a falar as palavras soltas até 1 ano de idade, né? E aí, quando existe um atraso, né, na linguagem, na fala, já se acende o alerta.
Sim. E aí eu queria escutar um pouquinho de você, né? A gente até conversando, o que a gente vai falar, o que está atual, e aí você trouxe essa ideia. Eu queria escutar um pouco de você, se você acha que as pessoas estão mais atentas ou se estão tendo mais crianças com atraso nesse desenvolvimento aí. O que você acha? Eu acho que são as duas coisas, né? Eu acho que a gente tem mais do que duas coisas. A gente tem um momento que não começou agora, que as crianças começaram a apresentar esses distúrbios, esses atrasos de desenvolvimento, e que a linguagem é tão importante que chama muito a atenção e, portanto, acaba chegando para a gente na fono. Mas na medicina também. Mas, de verdade, esse movimento vem já há alguns anos. Eu me lembro de estar na academia fazendo esteira, com uma televisão na minha frente e escutando um programa da Oprah, há mais de 10 anos atrás. E ela já estava ali chamando atenção para essas crianças que tinham atraso de desenvolvimento. Então, é um fenômeno que está vindo num crescente, né? E quem estuda e acompanha vê que o número de crianças que estão apresentando um certo grau de autismo, né, do transtorno do espectro autista, tem aumentado. Algumas eu acho que não são atrasos de desenvolvimento mesmo, mas eu acho que tanto nós estamos mais atentos, como, né, eu acho que é uma ocorrência aí que está aumentando. Eu tenho, assim, algumas hipóteses, assim, algumas coisas que eu gostaria de conversar. Aqui no Rio, assim, o que me deixa mais aflita, né, é que eu acho que falta um pouco a interação dos profissionais da área, falando a mesma língua e criando protocolos mais objetivos para a gente ajudar essa família. Sim. Então, assim, eu vejo que, às vezes, o diagnóstico fecha muito tardiamente, porque falta comunicação entre os profissionais. Queria saber um pouquinho de você, como é que tá em São Paulo, como essas crianças chegam para você, né? Porque, em que idade chegam, em que idade chega? Qual que é o fluxo, né? Como é que é a dinâmica? Quem que encaminha? Se existe alguma diferença no encaminhamento, por exemplo, quando vem do pediatra, quando vem do neuro, quando vem do otorrino? Como é que é você está vendo esse panorama? Eu acho que isso também tem se modificado nesses últimos 2 anos, mas eu acho que começou muito com a neurologia e com a pediatria, menos o otorrino. Só quando um dos dois profissionais faz o fluxo para o otorrino antes de encaminhar diretamente. Já com a suspeita, né? Isso, já com a suspeita. Mas eu lembro de uma pediatra que falava assim, eu não mando muito, porque vamos ver se ele não vai ter um atraso mesmo, vamos ver se vai acontecer. E aí já atrasou, já está num momento ruim, né? Assim, já uma situação um pouquinho mais complicada, que poderia ter sido visto antes, né? Aquela história de quanto antes melhor para tudo. A linguagem tem os seus marcos, mas os profissionais da saúde, seja neurologista, seja o pediatra, seja o otorrino, tem que começar a ver isso cedo, porque a ocorrência é muito grande. A gente está com uma quantidade de crianças com atraso de linguagem que virou um pouco culpa do Covid. Pandemia, com certeza. Então, a criança da pandemia, né? Um dos podcasts, a gente chegou a comentar sobre a triagem auditiva neonatal, né? Que é uma luta, uma bandeira sua já há muito tempo. Assim, pra gente da nossa área, parece que se esgotou o assunto, mas para a população não se esgotou, né? Pensando no Brasil como um todo, estamos ainda muito distantes do que precisamos. Mas a impressão que eu tenho é que chega, de repente, uma criança que fez a triagem, né? Eu digo assim, que conseguiu fazer a triagem no hospital e passou. E aquela criança tem um atraso de fala, de linguagem, mas o pediatra ou, de repente, até o fonoaudiólogo, a mãe recorre falando, olha, tô achando esquisito, meu filho ainda não está falando as palavrinhas soltas, alguma coisa está acontecendo, ou, de repente, até no comportamento da interação social, né? E aí o profissional fala, não, tá muito cedo, parece que, depois a gente vê isso. Isso tem muito, né?
É que mais a gente vê, né? O próprio profissional dizendo, não, vamos esperar um pouquinho, vamos aguardar, né? Ainda tem isso, né? A gente Ainda tem, mas eu acho que está mudando um pouquinho. Eu acho que Então, quando comecei a fazer mais eletrofisiologia no hospital, chegavam mais as crianças entre 2,5 e 3 anos. Eu fiz até um levantamento, tinha pouquíssimas crianças abaixo de 2 anos de idade. Hoje já está chegando criança para investigar. Porque hoje, né, antes. até neuropsicológicos falam até da relação da amamentação, já consegue se observar sinais na de que, amamentação, tipo um rastreio, exatamente. alguns sinais de alerta da criança que pode ter alguma coisa. Já tem estudos, né? Inclusive o TEA, né, que você trouxe, que é o transtorno do autismo, do espectro do autismo. Existem já pesquisas cruzando a alimentação, a amamentação, a interação com vamos acender o alerta e observar esses marcos, né? Acho que tem muito assim aqui, né? A oralização, alimentação, fala, linguagem, é tudo aqui no mesmo pedaço, né? O olhar também. O olhar. Eu vi uma criança, vou contar isso para vocês, que eu fiquei assim impressionada. A mãe é pediatra, a avó é pediatra, o avô é pediatra e a tia é fono. E aí a criança nasceu, fez o teste da orelhinha, passou na triagem, passou. Com uns 2 meses de idade para 3, essa mãe não aguentava. Ela falava assim, eu estou amamentando ele não me olha, ele não parece que não está escutando, parece que não está reagindo. E aí todo mundo achou estranho, falou, não, passou no teste. E aí essa criança veio para eu avaliar de novo, né? Porque já tinha sido avaliado em 2 meses antes, né? E aí estava tudo normal, mas a criança não olhava, a criança não tinha, 3 meses não também, tinha essa coisa do olhar que eu assim fiquei impressionada, né? E como é observável, né? E tem vários outros indicadores de risco para desenvolvimento infantil, né? Tem um protocolo, de acompanhamento dessas crianças, né? Das crianças, né? Porque cruza. Que desde pequenininho já dá para observar. Porque cruza as áreas, né? O surdo, né? Se você chama a criança surda, ela não vai responder porque ela não escuta, né? Mas a criança que tem o espectro do autismo, se você chama, não é que ela não escuta, é porque ela não interage. E aí existe essa confusão que os profissionais precisam estar alertas. Estar atentos. E o primeiro exame para se indicar, né, para descartar, precisa ser a audição, né? Mas mesmo assim, existem alguns casos, e não são poucos, que têm tanto transtorno de espectro autismo e são também deficientes auditivos. Sim, então, uma coisa não exclui a outra. Não exclui a outra. Não. Mas eu acho importante que os profissionais, né, falaram do multiprofissional ou da transdisciplinariedade, que todos estejam atentos, né? Então, o pediatra tem que estar muito atento, o neurologista tem que estar muito atento. Mas eu acho que mudou um pouco o olhar, assim, de todos os profissionais da área da saúde. Falta. A gente ainda recebe criança que está usando aparelho e que não tem a surdez, e tem criança que a gente olha e fala, coitada da criança, né? Porque não era nada disso. Me conta um pouco mais sobre essas crianças que aparecem, que usam o aparelho e não têm a surdez. Olha, me conta alguns casos interessantes. Casos, né? Eu vou te contar 2. Né? Um que, quando eu falei para o pai que ele ouvia e que ele não precisava, que não tinha surdez, ele falou assim, eu comprei um aparelho e ele não é surdo? Foi a primeira frase dele. Você tem certeza? Eu falei assim... No meu exame, eu boto fé, né? Eu acho que está certo. Não tem como eu dizer que não é. E ele ficou muito impressionado, entendeu? E o outro foi uma pessoa de fora de São Paulo que, quando chegou, e também a gente disse, ao contrário, que era surdo, e ele estava fazendo, assim, toda uma intervenção. Já estava terapia, aba, Denver... 8 vezes por semana, sabe? Era uma coisa, e a mãe falava assim para mim, eu falei que ele não era auditivo. Eu disse que ele não era auditivo, que ele tinha uma questão com a audição. A mãe tinha observado. Então, ouvir a mãe... Então, onde estava a falha, por exemplo, nesse caso? No exame. Nem tudo também, né?
boa, né? Não dá para culpar só o exame, né? Porque o exame é só um pedaço de toda uma observação, né? Tem a mãe que já estava suspeitando, alguém que não entendia da leitura do exame e da interpretação. Eu acho porque assim aconteceu, eu já contei aqui em outra oportunidade que chegou uma paciente pra gente com indicação de botar aparelho auditivo. Então, assim, indicação de uso de ASE. E aí uma menina de 4 anos. Essa menina tinha um Bera em 70 decibéis clique e ela tinha uma audiometria, juro pra vocês, via aérea e via óssea, todas as frequências em 70. Quando eu olhei aquele exame, e eu olhei pra menina, assim, eu já até contei aqui, mas assim, era uma menina que não condizia com aquele... Não é nem com aquele exame, ela não condizia com uma criança que responderia aquele exame em todas as frequências via aérea e via óssea. E olha que eu tenho muita experiência do SEAC, né? A gente passou 2 anos no SEAC fazendo audiometria comportamental. Eu falei, gente, se mais se mais alguém de Niterói, se for Niterói, consegue fazer essa audiometria, como é que eu não vou conseguir depois de passar 2 anos no SEAC? E aí eu coloquei a menina na cabine, obviamente ela não respondeu, ela tirava o fone, enfim. Eu falei, olha só, infelizmente eu não vou colocar aparelho. Eu não acho que é isso. Eu interagi com a criança, vi que não era esse o problema. Enfim, indiquei para a doutora Daniela, ela fez o exame, audição normal em todas as frequências, lindo, maravilhoso. Ou seja, eu ia colocar um aparelho, além de a mãe ter que comprar o aparelho, que é um custo super alto, ia danificar as células ciliadas dela. O autismo talvez ia piorar, porque ela ia ficar super estimulada com um aparelho auditivo super alto na orelha dela. Mas sabe o que eu acho? A gente tem que tomar muito cuidado para quem está escutando a gente agora, porque a gente tem as duas situações, Exatamente, né? Eu tenho a criança que tem uma surdez e que passou desapercebido por um exame, seja lá o que aconteceu, e a gente tem o oposto, né? Então, tem que estar na mão de gente que trabalha com criança, entendeu? Não pode ser qualquer profissional sem denegrir nenhuma atuação. É só assim, se você não trabalha com criança, manda para alguém que trabalhe com criança. É a mesma coisa neurologista, né? Eu conversei com uma mãe que é neuropediatra, ela falou assim, eu estou trazendo em vocês porque vocês atendem criança, porque eu sou neuropediatra, eu jamais levaria meu filho num neurologista. Clínico adulto. Exatamente a mesma coisa, né? São 2 medicinas, né? São 2 fonoaudiologias, assim, a gente que trabalha com aparelho com criança e com adulto é diferente, é completamente diferente. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? O último caso que eu vou dizer aqui dessa situação, assim, na hora que a criança, eu tô com quase 40 anos mais, de atuação só com criança, quando ela apareceu na minha frente e ela começou a interagir comigo, eu falei assim, não é possível. E ela estava com um diagnóstico de apraxia de fala. Eu falei assim, não pode ser, não pode ser. Não é isso. Não é isso. E aí eu fiz o exame, complementei o exame estava faltando pedidos, era só um Bera simples, não tinha um detalhamento para ver como estavam vários aspectos da audição. No final a gente chegou nessa situação, só que essa criança já estava com 5 anos e meio, já está, né? Agora com 5 anos e meio. E aí, observando a criança, já dava essa sensação, né? E a mãe acreditou num diagnóstico, né? E continuou nesse tratamento, sem investir na parte auditiva, que era a questão. Então, a gente tem as duas situações: crianças que a gente acaba tirando aparelho, crianças que a gente acaba fazendo uma outra situação. A gente não pode negar nada. A gente tem recebido hoje, naquele sentido da criança com alteração de transtorno de desenvolvimento, várias crianças sindrômicas, né? Várias crianças Down, que eu nunca fiz tanto exame em criança com síndrome de Down, com mutações genéticas, com coisas que eu nunca ouvi falar e que estão aparecendo para o diagnóstico, né? E, portanto, a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer um erro aí, uma interpretação errada de tudo que está acontecendo. Então, eu fiquei muito chocada com essa criança que, com 5 anos e meio, em atendimento já desde 1 ano e meio, que ninguém tinha notado que essa criança não era... Eu acho que é aí que pega a angústia nossa, né? E aí eu digo, eu amplio para todos os profissionais, uma criança que estava sendo assistida desde 1 ano e meio, só foi fechar o diagnóstico, né, efetivamente, aos 5 anos e meio. Então, qual a nossa responsabilidade como profissional
de reduzir, né? A gente precisa estar com a alerta, com a antena acesa. E aí eu queria escutar um pouco da Dani, que você já colocou aqui a sua angústia de chegam pedidos, né, mais voltados para a audição. E como é que você se sente, né? E o que você faz para burlar isso e trazer quem está fazendo esse pedido para você, para a gente não deixar essa criança solta por aí, só com o resultado na mão? Isso aí é um problema, porque às vezes chega o paciente no consultório, eu vim fazer uma avaliação, mas por quê? Não, porque eu estou na fono, ele já está fazendo fonoterapia, mas que tipo de fonoterapia? Está fazendo o quê? Não está estimulando linguagem. Tá, mas há quanto tempo? 1 ano e meio. Tá, mas e aí? Não, e aí a fono achou que por bem para avaliar, porque a gente, assim, não está progredindo muito, então vamos avaliar a audição. Falei, poxa, mas agora, 1 ano e meio, quer dizer, não falo, mas eu penso, mas com 1 ano e meio, isso deveria ter sido, assim, a primeira coisa a ser feita. Antes de começar a terapia. Eu estou pensando, assim, nas secretoras, na orelha média, um cerume ali, o que mais a gente vê, o que mais eu faço é tirar cerume de orelha de criança que já fez muito exame. Mas, gente, esse cerume aqui, ele tá desde o nascimento. Então, assim, eu acho que a primeira coisa a fazer é conversar com todos, conversar assim como a gente está fazendo, e dizer, gente, uma avaliação auditiva numa criança não é um bicho de 7 cabeças. Dá para fazer. Porque as pessoas acham que não dá, que a criança é muito pequenininha. Então, ainda tem esse mito, essa ideia assim, de que criança pequena não responde à audiometria. Eu escuto muito isso. Isso da própria família. Isso é um Você absurdo. fez audiometria? Não, eu nunca fiz porque ele é muito pequenininho. Aí a criança tem lá 1 ano de idade, você fala, nossa, mas né, já dá para fazer desde que nasceu. Dá para fazer assim, saiu da barriga da mãe, tem 1 mês ali para triagem, com 2 meses, você já pode fazer. Né? Então, assim, primeira coisa é desmistificar isso. Então, chegou para fazer qualquer terapia fonoaudiológica, de linguagem, com neuro. Então, a primeira saia justa que eu passo é isso. O colega da linguagem me encaminhou para eu avaliar e eu já falo, poxa, já tinha que ter vindo, né? E aí eu vou fazer toda a avaliação, começo sempre explicando tudo, vou sempre para avaliação comportamental quando é possível, quando não é possível a gente vai para os exames objetivos, mas é isso. E aí eu tento acolher esse profissional, falo, vem cá, vamos conversar, olha, não tem cabimento, assim, começou a fazer qualquer tipo de terapia, tem que avaliar a audição, é uma coisa assim, primordial, primeiro passo. Então, a primeira abordagem é essa, acolher a família, sem botar mais culpa ainda, né? Fazendo de uma forma, sem colocar aquele peso nas costas, mais um peso nas costas. Poxa, a família vai se achar culpada, né? Mas é isso, é falar pro profissional, olha, primeira coisa, avaliação auditiva. Tem que olhar a orelha média, criança de 2, 3 anos, mas tenha catarro no ouvido, aí uma epidemia agora, depois da pandemia, os vírus fizeram a festa, tinha uma época aqui no Rio de Janeiro que a gente tinha 5 cepas, era o Covid, era influenza, era o mais o que, era rinovírus, e as crianças assim, entrando numa sala e na outra. Então, assim, eu nunca vi tanto tubo de ventilação na vida. Né? Ainda continua, a gente está nessa. Né? Então, assim, não tem como. Era uma época, né, que as crianças ficavam doentes, você via mais alteração de orelha média, bronquiolites, internações. Uma leva de bronquiolite. Então... E hoje não, hoje parece que é o ano inteiro, O ano inteiro. A época de bronquiolite começava muito ali perto do inverno, né? Aqui no Maio, junho. Maio, junho, aquela criançada toda... Agora não, teve uma época que era um atrás do outro, e as orelhas médias, assim, todas cheias de catarro. Então, foi uma época de muito tubo de ventilação. Esse ano, sim. O ano passado era tubo atrás de tubo adenoide. Então, isso por si só já é um fator que vai atrasar, que pode atrasar. Exato. Numa criança ouvinte, que está numa criança com algum comprometimento de neurodesenvolvimento. Num paciente com Down. Mas você não acha também, vocês, né, que a criança hoje é outra criança? É outra criança. Em termos de desenvolvimento? Com certeza. Tem que rever aqueles parâmetros de normalidade do desenvolvimento. A gente escutou isso, né, num congresso recente, né, que as idades que as crianças... os marcos de desenvolvimento. Até mudou, né? Teve uma mudança aí da ASHA, né? Isso talvez é o que está deixando os profissionais inseguros, né? Qual é a criança que a gente está atendendo hoje, né? São crianças com telas... Né? Tela é um grande problema. Tela é um grandíssimo problema se a gente for pensar no desenvolvimento de fala e linguagem.
as crianças não... A violência, né? Então, hoje em dia, as famílias ficam apreensivas para liberar as crianças para descerem, brincar, né? Onde não tem brincadeira, não tem desenvolvimento. Onde não tem troca, não tem desenvolvimento. Olhando só em tela, né? Por onde que vai sair? E aí, quando chega nos profissionais, no pediatra, no fonoaudiólogo, que é especialista em linguagem, no otorrino e até mesmo no audiologista, a gente fica inseguro. A minha opinião, e que eu sou um pouco assim metida, eu pego e assumo e bato no peito. Falo, calma, eu acho que a gente precisa ter um papel de organizar, né? Então, cuidar da culpa, né? Não deixar essa família mais culpada e trazer a responsabilidade para gente. Então, se não teve nenhum profissional que tentou alinhar, né, as questões e assim, vamos organizar. E foi um pouco isso que a Natália fez com essa paciente. Olha, tudo bem, eu não confio nesse exame, né? Claro, Mas eticamente. é difícil. Eu não É falei, difícil. falei com essas palavras. Não falou com essas Gostaria que A gente você repetisse entendeu. isso. Gostaria que você repetisse o exame, explicou, olha, se a gente amplificar agora, por mais que eu tenha já um pedido, a gente pode lesionar as células ciliares. Nesse enfim. caso, né, a importância da mãe. A mãe veio com a convicção, assim, eu não acho que ela não escuta, eu tenho certeza que a minha filha escuta. mãe, Coisa que cara, não a mãe combina, falou. né? O que está escrito no papel do resultado do exame com aquela criança que você está vendo. Exatamente. E a né? mãe Tem uma- também via isso. A mãe, assim, cara, a mãe 99%, tem umas mães que são avódinhas. Mas assim, a mãe sabe. A mãe sabe, ela falou, você vai nela. Quando eu vou fazer exame, eu sempre pergunto, o que você acha? Eu sempre pergunto também. Você acha que é? E aí, quando a mãe fala, não, eu acho que eu tenho dúvida se ele escuta. A hora que a mãe fala que tem dúvida se ele escuta, já até arrepia, assim, porque a mãe sabe. E tem outras que falam, ele escuta quando ele quer. É. Quando ele escuta quando ele quer, já tem umas 60, 70% de chance de não ter nada Não ter mesmo, nada, né? Que ele só exatamente. escuta quando ele Ele quer. quer. Então, em algum momento, ele escuta. Né? Isso, então não é que ele não escuta nada, tal. Então tem que investigar melhor mesmo. Mas a família o doutorado da Bia Novaes, nossa professora também lá da PUC, falava isso já em 1900 e batatinha, o doutorado dela feito em Nova York, né? Ela estudou crianças brasileiras e o quanto as mães acertavam, né? O que estava acontecendo, como tinha uma relação do que elas Claro que eu achavam acho e o que era as verdades. que quando chega essas crianças que têm suspeita de algum transtorno de desenvolvimento, os pais ficam com aquela vontade que seja auditivo, porque é muito mais fácil de resolver, né? A gente tem um caminho a seguir, vai colocar aparelho, aquela criança vai desenvolver. E aí, quando é algum outro transtorno, talvez ele fica um pouco no escuro. O caminho é mais incerto. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que os pais chegam com aquela sensação, vou achar o problema e vou ter uma solução. Isso eu sinto também. Às vezes eles querem que a criança tenha uma surdez para não receber o diagnóstico do espectro. Porque no fundo, eles têm a dúvida, né? E aí, com essa demora da equipe fechar, né? Porque, será que não foi a pandemia que está causando esse atraso, né? E aí os pais ficam doidos que é melhor ter uma perda auditiva do que fechar o diagnóstico do espectro de autismo. Então, Risa, mas o diagnóstico do autismo, eles não vão fechar com 2 anos, né? Eles Não. vão suspeitar. Então, a gente pode, assim, antes dos 2 anos, muita coisa pode ser feita. Vamos avaliar a audição, vamos fazer outras terapias, vamos ganhar tempo. Não, Mas é quando porque chegar chega pra naquelas gente 2 paciente anos, com 5 anos, 6 anos, que ainda não fechou o diagnóstico. Eu tô pensando nesses pacientes mais velhos. Poxa, aí... Eu estava ouvindo sobre os níveis de suporte, né? Hoje o espectro ele é dividido em níveis de suporte, nível 1, nível 2, nível 3. E o maior problema é o nível 1, que é o nível de suporte verbal, que a criança fala. Então, assim, a gente começou falando sobre que o primeiro ponto de interrogação que a gente acende é quando a criança está com atraso na fala. Mas o nível 1 de suporte, ele fala. Ele desenvolve a fala no tempo normal. Só que aí tem outras coisas associadas. Eu estava ouvindo um pediatra falando que ele tem um filho com espectro, e ele fala que meu filho era nível 3 de suporte até os 3 anos, e com terapias, com o diagnóstico precoce, com fazendo todas as terapias necessárias, ele passou para ser nível 1 de suporte. Então, assim, a gente
o diagnóstico precoce é muito importante, tanto do diagnóstico auditivo quanto do diagnóstico precoce do espectro, porque a gente consegue melhorar a qualidade de vida desse paciente, quanto antes fizer esse diagnóstico. É verdade. Tem um outro caso que também é recente, que na verdade, eram 3 filhos, e os 3 tinham espectro. E aí eu falei, nossa, mãe, ela falou, não, se fosse só os 3, não, mas tem o pai também. Tinha uma questão com o pai também. E a criança que ela dizia que dava mais trabalho era essa, mais leve, mais... o verbal, né? Porque assim, a terapia não sabe como agir. Muito interessante o quanto eu acho também, a criança mudou, mas eu acho que as famílias mudaram. Vocês são mais jovens do que eu, mas a gente tinha uma outra interação. Mas eu digo assim, as famílias tinham mais tempo para as crianças também, né? A gente tem questões que são orgânicas, genéticas, hereditárias, tem várias síndromes que uma das características pode ser um atraso de desenvolvimento, mas a gente tinha mais tempo, a gente chegava mais cedo em casa. Tinha menos trânsito para chegar em casa. Eu trabalhava até às 6, hoje eu trabalho até às 9, 10, né? Eu começava às 8, hoje eu começo às 6h30. Então... Mudou demais, né? Mudou muito o mundo, né? A criação, a interação. Né? Não, e a gente chega em casa, não para de trabalhar, porque o WhatsApp continua, o e-mail continua, o do marido continua, o do filho. Então, a gente chega em casa, mas a gente ainda não está, muitas vezes... Não. Em contato na nossa casa, né? A gente continua lá, o WhatsApp rolando, então oficialmente a gente acaba de trabalhar às 9, mas às vezes vai até, sabe-se lá que hora. E o cansaço, né? Para quem está, né, com criança em casa, tal, que às vezes vai dormir e eu nem vejo direito essa criança, porque ela já vai para a cama, e a tela, né, que a gente acaba, às vezes, eu sou mãe de 2 pequenos, assim, a gente está tão cansado, às vezes, tão esgotado e tendo que resolver outros problemas no celular, que a gente acaba dando tela para a criança. E fora a cópia, né? Sem culpa. A cópia, né? Porque a gente fica muito na tela. Exatamente. O exemplo, né? É que a criança é a nossa geração que está errando. Eu acho que tem um pouco de tudo. Eu acho com que, certeza. voltando naquela sua questão, a gente tem muita coisa que está sendo descoberta que não se discutia antes. A gente está fazendo o diagnóstico de síndromes e questões hereditárias que não se fazia. Eu acho que a criança mudou, eu acho que tem muito a ver, não vou ocupar a criança, eu acho que tem muito a ver também como o mundo está hoje, né? Como é que é essa relação. Tem a pandemia também, né? Mas, enfim... A pandemia só deu uma... Só colocou no holofote, né? Mas assim, a gente está aqui conversando sobre o espectro e o medo do modismo. Porque, há 2 semanas... a mídia, né, o Instagram, o Facebook, ele começa a jogar as informações e vira moda. E aí teve a atriz, Sabatella, né? a Sabatella, ela... A Letícia. A Letícia. Ela relatou o alívio dela ter fechado um diagnóstico tardiamente, né? Super tarde. Mas o alívio que foi, que ela sempre foi, né, sofreu bullying na escola. Ela tinha alguma coisa, mas ela não tinha sabia alguma coisa que era. Isso, ela isso se aí. sentia diferente, né? Eu vi também. E assim, ao mesmo tempo que é bom, né, que aborda sobre o tema, sobre a temática, as pessoas discutem mais. Depois dela, eu já vi uns 4 vídeos de outras pessoas mais velhas dizendo: eu também tenho espectro, eu também tenho espectro. E aí entra a questão do perigo, né? Que o último podcast a gente conversou muito sobre o modismo do processamento auditivo central. Né? E aí vem, que já teve também da hiperatividade, né? Do TDAH. Então, assim, a responsabilidade novamente do profissional trazer, né? E tentar direcionar para não virar diagnósticos mal fechados e, de repente, ter problemas de adaptar crianças que deveria ter um diagnóstico de desenvolvimento ou não adaptar, né? Confundir. Enfim, eu acho bem complicado. Eu acho que a gente está num início de um grande problema pela frente. Nós estamos, você tem razão, porque eu vejo assim,
quando que vai ter vaga para fono no serviço público ou para um exame mais para neurologista, para foniatria, para enfim, para os profissionais. Para aquela renovação, né, de gente, não tem. Não tem vaga, nem. É só temporário, né? Aquele pessoa fica lá, se forma, se aperfeiçoa no serviço e depois sai, né? Acontece muito isso no CETAC. Então, eu trabalho num centro de fissurados e lá eu sou funcionária pública, eu sou concursada, mas assim, não tem mais concurso. Então, vira e mexe, entra gente nova que fica lá um tempo, aprende o serviço ali, né? Lidar com esse público e dali a pouquinho sai, aí volta. Então, isso gera uma quebra, né? Para você formar pessoas especialistas e que veem isso, né, na prática, do fissurado, do autista, isso demora. Então, você precisa ter esses profissionais nas universidades. Mas né? você sabe que, além disso, com essa quantidade que a Isabela estava falando de diagnósticos de alguma coisa, de algum transtorno, seja ele qual for, a gente está com uma demanda reprimida até para fazer a conclusão do diagnóstico. Aí começa a entrar gente que não tem essa formação toda, eu vejo gente muito jovem sendo chefe de equipe, de clínica para atendimento. Que não tem bagagem para fazer isso. Sem tanta bagagem, exatamente. Aí entra o Google, aqueles testezinhos assim de... E a angústia da família. Isso é o que mais me preocupa. Porque tem a angústia e a negação, né? A família nega, né, muito. E aí, de repente, se ela se depara com um profissional que vai botar panos quentes e falar, deixa para depois, é aí que está o problema, né? E aí a questão é como avaliar a audição dessa gente toda. De tanta gente, assim, né? E tantas gentes diferentes, assim. Às vezes me perguntam, mas vem cá, isso eu escuto toda hora. Qual é o seu protocolo para avaliar a criança com autismo? Eu falo, gente, é o mesmo para avaliar qualquer criança, né? Então, você vai ver a criança, vai ver o que ela é, o que ela consegue responder, né? Mas, assim, existe alguma forma, não tem como fazer isso, né? Você estabelecer Mas tem alguma alteração, vou pedir para vocês duas agora, alguma alteração no PEAT que já dê para sugerir alguma coisa? Não tem, assim, não tem. Não tem nada que hoje a gente não consegue. A gente tem alguns aumentos. Aumento de latência. Aquilo que você olha e você fala, legal. Mas pode ser várias outras coisas. Tem um aumento, ok, mas assim, isso a gente não pode dizer. Pode ser processamento, pode ser um monte. Até porque tem muitos autistas que não têm. Então, E depende, eu também acho que depende um pouco da idade. idade. Quando você consegue repetir um exame com um pequenininho e depois ele mais velho. Exatamente. Tem uma questão maturacional, né? Então, assim, isso não existe, não tem como. Então, eu acho que a principal importância da avaliação auditiva, seja ela qual for, comportar, porque eu tenho muitos autistas que vão responder super bem aos testes comportamentais, né? Sim. Porque eu recebo muito assim, de neuro, né? Bera. Aí quando chego no consultório para eu avaliar, que eu sento ali, olho o paciente e falo, olha só, olha a criança, examina, a criança deixa examinar, de boa, deixa tirar cera, deixa colocar uma ótica dentro do ouvido. Nem todas, né? Mas, gente, se a criança vai para audiometria, não tem por que fazer bera. Né? Para ver aumento de latência, o que isso vai mudar no meu diagnóstico, na minha conduta? Não vou fazer beras seriados para ver se a latência voltou ao normal, não. Eu quero que essa criança saber se ela está ouvindo, eu quero saber se é realmente só uma questão de neurodesenvolvimento. Ou se tem orelha média, né? Muita coisa. Se tem alguma perda associada, se é surdo mesmo, se é fazer o diagnóstico diferencial. Então, é nesse sentido. Então, a primeira coisa é avaliar a audição dessas crianças. E aí, eu respondo, olha, eu não tenho protocolo nenhum, eu tenho uma criança para avaliar. Eu vou avaliar com as ferramentas que eu tiver para aquela criança. Vai depender, né? O protocolo de avaliação infantil, ele não é novo, né? A gente sabe o que tem que fazer com uma criança já há muitos anos. Mas eu ainda vou botar um pouco de fogo aqui. Eba. Que eu acho que não sei se é porque eu tenho feito muito, mas o potencial evocado, ele é um protocolo, né? O BERA é um protocolo para a gente ver como está o funcionamento. A comportamental, para mim, é o padrão ouro.
É o que a gente tem que fazer com toda criança, uma audiometria, não importa a idade, nem que não coloque os fones, que entre numa cabine que a gente saiba Como observar. é que ela reage ao som, né? Exato. Deixa eu só interromper assim para o leigo comportamental. Explica um pouquinho mais o que seria um bom exame comportamental. E isso eu acho que é muito importante a gente dar a voz a Doris. Para o quê? Para a família. Quando recebe esse pedido de diagnóstico infantil, eu queria que você esmiuçasse assim, para o leigo o que seria esse comportamental, né? E até o final, que seria no PEAT. Eu acho que a gente começa tendo um exame na criança pequenininha, antes dos 6 meses de idade, a gente já começa com a triagem auditiva, que é um exame objetivo, que não precisa da participação da criança, ela é muito pequenininha, a gente vai colocar lá alguma coisa na orelha dela e vai ver se as células estão em funcionamento. Para a maioria das crianças, para outras que ficaram em UTI, a gente precisa de um exame mais específico, que é o BERA. Então, a gente já começa no nascimento com exames que a gente tem uma diferenciação para quem não tem nenhum risco, para quem não teve UTI, que são as emissões otoacústicas, que é muito simples, muito rápido, e depois o BERA para quem ficou em UTI. A partir dos 6 meses, a criança já tem um desenvolvimento cognitivo, já tem um desenvolvimento motor, já tem condições de responder. Tanto que você pergunta para a mãe, você acha que ele ouve? Ele já fica muito mais tranquilo de falar que sim, que não. Então, esse desenvolvimento de procurar o som, de localizar de onde está vindo o som, a gente já começa aí, quem trabalha com infantil, voltamos à questão de tem que ser específico, né? Um profissional que trabalha com infantil, já consegue colocar a criança dentro de uma cabina, que é onde a gente faz o exame, com sons mais específicos e calibrados, sons que a gente sabe quanto está saindo de som, e observar o comportamento da criança e ensiná-la a responder da forma que a gente quer, né? Com luzinhas primeiro, ela gosta do som, ela gosta da luz, a gente associa as duas coisas. E depois a criança brincando ludicamente já consegue, a partir de 1 ano e meio, 2 anos, fazer uma audiometria que a gente chama lúdica, né? Uma condicionada. Então, isso seria a primeira etapa. Eu acho que qualquer profissional que pede um exame audiológico, que pensa que aquela criança precisa avaliar a audição, a primeira etapa é essa. Depois, não só por causa da quantidade de otites, a gente tem que medir com as medidas de imitância acústica, que é um exame que também é fácil, objetivo. A criança só tem que deixar a gente colocar, né, o fonezinho no ouvido. A gente mede se ela, né, tem uma suspeita de ter ou não alteração de orelha média. As emissões otoacústicas, que a gente tem também um exame rápido, seguro, para ver como essas células estão funcionando, a gente volta a fazer em qualquer faixa etária, para depois fazer um potencial evocado, para complementar o exame. Se ela fez tudo isso, eu não preciso fazer um potencial evocado muito longo, não, é algo rápido, só para ver como neurológica, né, neuroaudiologicamente ela está funcionando. É isso. Então, assim, a criança abaixo de 3 anos, mesmo que ela faça uma audiometria, eu também quero ver como o sistema dela está funcionando. Eu acho que é um protocolo bacana. Depois dos 2 anos e meio, 3 anos, né, aí ela pode ficar só na audiometria. Mas a gente tem que pensar se aqui no Brasil a gente tem condições de aplicar um protocolo desse tamanho, né? Ou Ainda mais no SUS, né? Porque às vezes eu concordo totalmente. A única dificuldade é que às vezes para a gente conseguir um eletrofisiológico numa criança de 2, 3 anos, às vezes dá para fazer com sono, com muita frequência, né? O duro é sedar essa criança para isso. Então, esse é o principal entrave, né? Tanto no SUS quanto no privado e quanto nos planos, né? Porque a gente tem segmentação. Então, é importante avaliar toda essa via, acho fundamental. Mas essa entravezinha de ter que sedar uma criança, você tendo os limiares todos ali, eu acho que isso é o mais difícil, né? Para a família. Mas eu acho que o que a gente mais tem que focar nós aqui é onde estamos, o que precisamos e não inverter a situação, porque eu acho que vocês mesmos já falaram, né? Que vem primeiro para o potencial evocado para depois
pensar, né? Parece que é mais fácil fazer o potencial, que não precisa da ajuda dela, da colaboração da criança. E ela colabora, a criança não é que ela colabora. Eu estou fazendo um paciente. O profissional que está acostumado a trabalhar com criança. Eu estou fazendo audiometria de um paciente que está nessa situação, mas ele tem 1 ano e meio, assim. E veio para fazer audiometria. Nunca fez BERA, nunca fez nada. Eu com certeza vou indicar, mas os pais pediram muito para eu fazer avaliação comportamental. Enfim, eu estou fazendo, porque já são várias etapas, sessões. Né? É difícil. Ele deixou eu colocar, eu sei que não tem nada de orelha média, coloquei a Oliva, consegui fazer imitância, só a timpanometria. E aí a resposta dele está sendo assim, quando ele com o fone, ele deixou eu botar o fone, quando ele escuta o apito, ele faz assim com o olho, ele só mexe o olho. Então, a resposta quase que assim, eu tô Isso observando... é comportamental, né? Ele tá mostrando... E eu vou colocar no laudo, né? Assim, o que eu observei. Porque, assim, ele mexe o olho para o lado que ele está ouvindo. Então, eu sei que aquele é uma resposta. E eu lembro muito de um paciente que eu fiz com a Doris. Ela não vai lembrar. Depende. Que ela tem 1 milhão de pacientes. E a gente fez uma audiometria uma vez numa criança lá no SEAC, e eu lembro que o que a Doris observou, e eu na época não tinha observado, é que quando a criança ouvia um estímulo, ela tinha nistagmo. Nossa. Olha. E aí a Doris chamou todo mundo para ver, claro, né? Assim, gente, olha o que está acontecendo aqui. Então a gente fez uma audiometria comportamental, avaliando o comportamento, quando a criança ouvia o estímulo, olhando o olho, batia. A gente viu judiera. ela tonta, né? Mas a gente conseguiu uma resposta assim. Então, sim, é observar o comportamento, né, da criança. Então, assim, voltamos novamente. Precisa ter esse olhar e essa experiência, né? Porque às vezes piscar, olhar para o lado, levantar a sobrancelha, né? Que você sempre, primeira coisa, olha a sobrancelha, né? Enrugar a sobrancelha, levantar a sobrancelha. Atenção, o nistagmo, a atenção, o susto. Às vezes né? uma paradinha assim da criança, né? Isso é avaliação comportamental. E mais, tem 2 coisas que eu vou acrescentar aí, que precisa ter. Precisa ter tempo. Precisa. Não adianta, eu falo, gente, olha só. Não adianta querer avaliar uma criança em 15 minutos. É por isso que eu disse, eu já atendi ele 3 não vezes e vai acabei sair. O exame. Então não adianta, assim, ter uma agenda marcada a cada 15 minutos. Uma criança, no mínimo 40, 30 minutos. A gente coloca uma hora e mesmo assim às vezes passa. Tá? E precisa ter... E, assim, experiência mesmo. Porque, às vezes, a família fala assim, ai, doutora, mas esse exame aí é tão assim. Eu falei, é tão o quê? Não, então assim. Eu falei, não, mas o profissional que está ali, ele é treinado para observar, que você não vê. Mas o profissional tem que estar treinado para observar essas pequenas respostinhas. Então, não pense que a criança vai fazer assim. Ouvir. Né? Não. Ela não vai, ela vai ter um levantar de sobrancelha. Você não está vendo, mas o profissional que está ali está vendo. E o profissional que está avaliando ali tem que ver. E a gente vê que tem pessoa que faz a avaliação, não olha nem para a cara. Doris, qual a orientação que você dá para a família quando chega? Falar isso. Você leu minha... É o Wi-Fi ligado. É muito anos de convivência. Muito. O que eu queria falar? Eu ia dizer que assim... Eu quero ouvir o que, assim, eu sou uma família que tem uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, e falo, doutora Doris, me indicaram você e eu quero agora saber como vai ser. Só que eu não moro em São Paulo, capital. Eu moro em Santos. Tá dificultando. Eu moro em Santos. Eu vou ser boazinha, eu moro em Santos. Eu não moro, né, no interior, não. Eu moro, assim, há 3, 4 horas. Eu moro em Santos. Eu queria saber, desde a orientação, expectativa, né, que você alinha, e o financeiro. Porque nós, como profissionais... Achei difícil, vamos anotar. Sabe por quê? Mãe de Santos, achei difícil. Sabe por quê eu acho importante falar isso? Porque, assim, eu e Natália agora, né? A gente há um tempo, começou a trabalhar o seguinte, olha... A gente precisa valorizar o nosso trabalho, né? E valorizar o nosso serviço. E isso é uma angústia que dá... E a gente está alinhando muito essas expectativas com a família do seguinte, eu não vou conseguir fazer um exame em 1 dia, em 2... Pode ser que eu consiga, em 1, 2, mas pode ser que eu não consiga. Improvável. E aí, antes a gente cobrava pelo nosso trabalho por exame. E agora não. Nós passamos a trabalhar consulta/consultoria. Por quê? Porque a gente trabalha por hora. Né?
Então, existe uma hora em que, se a criança estiver fluindo bem e eu ficar 2 horas e meia, isso incluindo orientação com a família, incluindo, né, o exame, incluindo o brincar, que muitas vezes a gente tem que ficar brincando e ensinando a É um brincar condicionar. terapêutico, né? Sim, a criança. E muitas vezes essa criança começa a brincar e os pais falam: olha, eu posso trazer o avô, a avó, porque eu quero que ela aprenda também e te ajude num próximo passo. Então, eu queria escutar um pouquinho como é que tá a sua rotina sobre isso e o que assim, queria escutar. É uma curiosidade que eu Fácil, tenho. Assim, Não vou gaguejar. Não Vocês vão gagueje, me mandar pra fala. fora Eu quero que também. você fale mesmo. não, manda bala. Eu acho que você tem razão, né? Eu acho que quando ela fala que não pode ser 15 minutos, a gente já está ligando diretamente a uma questão financeira. Né? Então, é comum, eu não sei aqui no Rio de Janeiro, mas é comum lá em São Paulo que várias clínicas ou laboratórios que fazem exames audiológicos não aceitem crianças abaixo de 5 anos, abaixo de 3 anos. Isso cria um Muita mito, coisa. isso cria uma outra lenda urbana, porque aí a mãe liga pro plano, já vou falar, o plano referencia para tal lugar. Aí o tal lugar fala, olha, a gente não faz audiometria antes dos 5 anos. É. A mãe pega isso como uma orientação. Não, mas a moça ali do telefone me disse, então é isso. Isso eu nunca tinha pensado, mas é verdade, né? Você está dando uma orientação, você põe na cabeça da pessoa que não é possível fazer, né? Aí ela liga na segunda clínica. Ah, não, aqui a gente só faz acima de 7 anos. Piorou. É. Aí quando você fala que faz, fala, Desconfia de você. Não confia. essa mulher faz 1 hora e ainda cobra por isso? É. Então isso gera, isso é no PAC, isso é no processamento. Uma vez eu atendi o telefone, contei isso, né? Eu estava sem secretária, atendi o telefone de uma mãe querendo marcar uma avaliação de processamento de uma criança de 5 anos. Falou, olha, com 5 anos a gente ainda não tem padrão de normalidade. Não, mas eu liguei para o plano falou que faz o plano. Falei, não, mas aqui a gente não faz, a gente só faz a partir dos 7 anos e olhe lá. Tem que avaliar para ver se... Então, muitas vezes a orientação que a secretária dá na hora de marcar cria uma rotina, porque é muita gente ligando para aquela secretária. Não, né? cria uma ideia, Cria uma significado. ideia, expectativa uma- daquela cria uma família. inconsciente coletiva. Aí aquele paciente vai lá e fala pro pediatra. O pediatra aprende. E é verdade, não faz. Fake news. Então isso gera, a má notícia se propaga, né? O errado se propaga muito mais rápido do que o certo. Por incrível que pareça, mas a gente tem essa dificuldade, né? As pessoas que são formadas para trabalhar em crianças são poucas. Depois tem a questão financeira que, por demorar, né? Então eu atendo um de 5 anos por 2 horas, 1 hora e meia, eu atendo 6 adultos, né? Que vão gerar quase a mesma coisa. As operadoras de saúde também não remuneram, né? Muito melhor quando é uma audiometria condicionada ou quando é uma audiometria. Então, a gente tem aí, de novo, uma questão financeira. Eu não marco no consultório menos do que uma manhã inteira para uma criança. Isso Uma que eu- criança. para fazer avaliação. Igual marcava no SEAC, né? Mais ou A menos gente isso. marcava o turno, né? Era assim, você vem, vai chegar aqui às 8, Vai vai embora quando almoçar. acabar. O meu Exatamente. limite é meio-dia, porque eu Ou tenho então outro, quando a outro trabalho. criança der off, né? Porque às vezes a criança Isso, também cai o disjuntor, isso, ninguém aguenta mais, não isso. adianta. Exatamente. Mas é isso. Outro É dia eu marquei uma gente. manhã inteira, a criança em 1 hora foi embora. Eu falei, oba, Ótimo. né? Tô aí mais 3 Vamos horas fazer livres laudo. para fazer outra coisa, né? Para telefonar, dar resposta. Mas a gente tem que. Eu não marco por quê? Porque às vezes eu estou quase acabando, eu preciso mais meia hora, vai chegar outro paciente. Então eu deixo e estou à vontade. Eu quero conhecer a criança, quero brincar com ela, quero que ela seja minha amiga, eu quero que ela dê risada para mim. Primeiro, quando ela deu risada, falou: estou começando a chegar a pôr até um fone no ouvido dela, né? E no privado isso é, né? A pessoa te liga e fala: preciso disso, você fala qual é o preço, e está precificado e ela pode dizer que sim e que não. E tem gente como eu que eu reduzo o valor. Como eu trabalho num SUS que é ligado a uma universidade, lá menos ainda eu estou preocupada com o financeiro. O que ele precisa fazer e acabou.
Mas o Isso é gestor ótimo. não te pressiona, Doris? Porque Né? aqui no Rio a gente vê o gestor pressionando. É que o meu gestor é a universidade, né? É claro que o meu gestor também é a Prefeitura de São Paulo, né? Já que a gente é SUS e é credenciado. Mas ele me pressiona, o meu gestor. Ele é diferenciado, eu tenho que dizer que o meu gestor é fonoaudiólogo. Ele me pressiona para que eu dê o resultado. Falo assim, aí é ou não é? Entendeu? E aí a gente tem N dificuldades para, às vezes, concluir rapidamente, né? Então, mas eu tenho muita sorte de estar onde eu estou, no SUS que eu estou, né? E de poder fazer isso. E quando o paciente tem muita dificuldade, eu recebo muitas ligações de pacientes que não têm condições, se eu puder, eu levo para o SUS. Se ele for da minha área de abrangência, se ele for da minha região e for permitido, eu também levo. E, Não me incomoda. assim, E a qual a família? orientação que você dá para a família? Olha, Chegou a primeira vez e aí o que você fala? Como é que vai desenhar? depende da situação, né? Eu acho que às vezes eu acabo quase que, vou falar assim, adotando a criança, né? Antes eu falava que, ó, virou meu filho também, né? Meia, que é a responsabilidade da gente resolver o problema. A né? gente tem Começa... um adotado junto, né? O Michael. Então, Até hoje eu falo com a ele Érica. já deve estar casando, né? Então, quando a gente vê, eu acabei de ligar para um casal, né, de irmãos, e ele está com 22, ele com 23, ela com 22. Eu falei, vocês têm que voltar aqui, porque a gente precisa repetir o BERA, precisa repetir um caso de neuropatia, a gente precisa fazer algumas coisas e tal. Eles ficaram super emocionados, né? Eu falei assim, 22 anos depois, você ainda lembra dos meus filhos? Eu falei, lembro, a gente está vendo aqui o que precisa. Mas a expectativa dos pais é o que a gente fala para os pais. Eu acho que a gente tem que ser real, sem assustar, e tem que dizer o que aquela criança precisa, né? Você tem que dar a sua opinião profissional. E o pai tem que confiar em você. Né? Então, depende muito do jeito que você fala com esse pai, como você acolhe esse pai, para ele entender aquilo que você precisa, né? Que aquela criança faça, né? O que você precisa, que aquela criança tem que fazer. Então, a gente tem diversas situações, né? Eu já tive pais que falaram assim, na minha vida inteira, que eu acho que se ela me encontrar na rua, ela vai virar a cara e vai falar assim, eu não volto nunca mais a olhar para você. E porque eu fui muito insistente, porque ela queria me convencer do que ela queria fazer. E eu estava tentando explicar que aquilo para aquela criança não era o mais adequado. Mas a maioria dos pais, se você tem certeza do que você está falando, até quando você não tem a certeza, quando você fica em dúvida com alguma coisa, você fala, olha, acho que precisa caminhar aqui, 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 para a gente fechar. Eu acho que a gente tem aí uma parceria com os pais. Você cria uma parceria. Vou mudar agora um pouquinho o foco, falar sobre síndrome de Down. Orelha média, hipotonia. Queria escutar um pouquinho de você. Quais são as orientações quando você pega uma criança com a síndrome, com uma perda mista, né? Ela tem a perda auditiva, mas tem uma queda, né, que flutua por conta das questões da orelha média. E aí eu queria saber como você acompanha essas crianças, se existe um protocolo. Queria escutar um pouquinho. Olha, a gente tem recebido muita criança com síndrome de Down. Não sei se está aumentando a prevalência também ou se eles estão vindo mais frequentemente para fazer a avaliação. Eu não via tanto. Ou no lugar onde eu estou agora também, que propicia. Tem uma demanda, né? Que tem uma demanda, que tem... Você acaba fazendo assim, alguns contatos com profissionais que gostam do seu trabalho e acabam te encaminhando mais, já que eles trabalham bastante. E aí eu tenho as duas coisas. Eu tinha... Toda vez que eu via uma criança com síndrome de Down, eu falava assim, o exame vai demorar 3 horas. Eu vou ter que fazer VA, VO, todas as frequências, vou fazer um exame muito mais longo quando ele tem alteração de orelha média. Né? Para quem é leigo, né? Quando tem uma inflamação, né? A gente já fica sabendo que vai ter um exame um pouco mais longo. Mas também não é todo mundo, não. Eu tenho recebido crianças com síndrome de Down que vem bem bacana. Eu falo assim... A mãe já vem falando que não,
e algumas mais comprometidas, porque eu acho que até a própria síndrome de Down, eu acho que ela tem diferentes jeitos de funcionar, né? Tanto no cognitivo, mas eu vou dizer, e vou passar um pouco a palavra para a doutora Daniela, que eu sou viciada em médico. Então, assim, eu não faço exame sem passar por médico, né? E eu acho que o acompanhamento não é só da fono. Ele é do médico, ele vai dar a conduta, ele vai ver por quanto tempo, por isso precisa ter um acompanhamento, um monitoramento, como está aquela audição, e o médico decidir, vai colocar um tubo, não vai colocar um tubo, vai fazer uma adenose, aí é uma decisão médica e a gente vai acompanhar e monitorar. Mas a criança com síndrome de Down tem que monitorar. Diferente de uma criança sem a síndrome de Down, toda criança, por mim, deveria fazer um exame por ano. Também a gente falou sobre isso, né? Então, assim, nem combinou, vamos olhar para a câmera. Toda criança, independente de ter alguma alteração cognitiva no desenvolvimento auditiva, precisa passar por uma avaliação audiológica anualmente. Né? E não vale um ano antes da alfabetização, né? Antes de iniciar o letramento. Porque tem esse modismo, né? Não, deixa para fazer a avaliação antes do letramento. Não, gente, toda criança... Eu acho. Faz parte do desenvolvimento, né? Da criança, a audição. Eu queria fazer uma pergunta, assim, nada a ver com... Mas mais sobre triagem. Né? Tu ainda está à frente da triagem de São Paulo. À frente sozinha não, graças a Deus, porque aquela cidade é muito grande, né? Eu cuido dos hospitais que a PUC São Paulo tem aí o contrato com a prefeitura. A gente tem 16 hospitais no município. Como é que é o nome da Amparo Maternal? Amparo Maternal. Mudou muito a direção, mas a gente está lá, sim. Enfim, eu queria saber se vocês estão vendo alguma correlação entre perda auditiva com mães que tiveram Covid. Não, na verdade, não. Né, pelo que a gente tem estudado, a gente colocou no COMUSA, o Comitê Multiprofissional de Saúde Auditiva, a gente colocou na época do Covid, a gente foi solicitado bastante, né? A gente sabe o quê? Que depois do Covid, muita criança não está fazendo a triagem auditiva, mesmo em locais que já faziam de uma forma bem importante, o número caiu. Porque a alta está sendo mais precoce, né? A alta dessas mães, será que é por isso? Mas não é por isso, não. Eu não sei se o profissional que estava na maternidade não vai mais tanto. Teve sabe quando parece que dá uma descontinuada na questão que já estava indo, que ia no crescente. Aí muitos profissionais pararam de fazer e não retomaram como antes, tá? A gente não parou, um minuto. As fonos choravam, a gente chorava junto, com medo, fazia uma supervisão por dia, todo dia a gente se reunia para falar sobre o assunto e da segurança e tal. Mas isso está acontecendo. Então, e a gente colocou isso. Até para fazer o PA, triagem. A gente vai colocar como necessidade não de PEAT, né? Porque o que está mostrando de evidência é que as mães que tiveram Covid, as crianças não têm perda auditiva sensória neural. Eu não tenho muita certeza que elas não têm alteração de orelha média a mais. Né, como a gente vê aí até em alguns adultos. Então, a gente colocou porque a gente tem que monitorar por um pouco mais de tempo. Para saber o que está acontecendo. Para saber como vai ser a evolução disso daqui para frente. Né? Eu acho que a gente, neurosensorial, não tem nenhuma evidência ainda científica que mostre isso. Entendi. Eu vou voltar um pouquinho na questão da síndrome de Down, que eu acho interessante esse tema, mas eu acho que está chegando mais para a gente, porque os pediatras, eu acho que principalmente os pediatras que trabalham com síndrome de Down, tem alguns aqui no Rio que são focados nisso, referências, né? E saiu ano passado uma publicação da Academia Americana sobre os cuidados da criança com síndrome de Down. Então, acho que uma das maiores alterações nessas crianças são auditivas. Então, diz que lá, 70% dessas crianças vão ter um quadro de orelha média em algum momento. Tá? Então, elas têm muita frequência, a orelha média e o conduto. Então, alterações no conduto são condutos muito fininhos. Então, eu tenho pacientes que eu avalio que o conduto abre, outros que o conduto piora. Então, essas crianças precisam de muita monitorização e também intervenção. Tubo de ventilação quando possível, rapidamente, porque elas vão
esse catarro, a chance desse catarro ficar lá é muito grande. E na própria recomendação eles colocam, na Academia Americana de Pediatria, que tem que avaliar, e eles colocam lá BERA a cada 3 meses se precisar, não tem essa não. Se não conseguir dormir, faz com sedação, de tão importante que é, né? Não é uma realidade que a gente consegue aplicar aqui, óbvio que não, mas é uma coisa para a gente falar, não, então a gente realmente tem que puxar isso para a gente. Então os pediatras lendo isso, e eu acho que isso difunde e acaba que os pacientes estão chegando mais. Então, por semana, eu atendo uns 2 ou 3 com síndrome de Down. Eu também tenho feito muito exame. Muito, muito. Alguns normais, eu não tenho ainda, a gente está fazendo o levantamento dessa ocorrência, de quanto está normal, quanto não dá, mas é gritante que precisa monitorar, como qualquer outra criança, precisa monitorar. Está tudo bem, mas o monitoramento é menor do que 1 ano? O que vocês acham? Eu acho que vai depender do que o médico otorrino examinar. Se tiver alterado, é outra situação. Se tiver normal, ele vai seguir o fluxo de avaliar 1 vez por ano. Se tiver alterado, aí vai depender das condutas, né? Então, se tiver alterado, continua alterado, que eu vejo os otorrinos entrarem com tubo de ventilação. Não, o tubo, assim, são 3 meses, né? Até que saiu agora uma publicação sobre a conduta na otite média com efusão, né? O que fazer. Então, o que se diz é o seguinte, olha, a evolução, a conduta numa criança que não tem nenhuma comorbidade, você vai avaliar, aguardar expectante, manter a higiene nasal, mas assim, corticóide tópico, corticóide oral, antialérgica, você vai tratar, obviamente, as comorbidades. Então, vai tratar o refluxo, e vai observar. 2 meses, 3 meses, a efusão tá lá, não resolveu espontaneamente, é tubo de ventilação, é adenoide, mas dependendo da idade. O tubo caiu e voltou. Bota de novo, se precisar. Se voltar a efusão, e aí você vai pesquisar por que voltou. Vai ver se não tem uma fendinha submucosa ali, né? Vai dar uma olhada na adenoide se ela não voltou. Né? Não é que ela volta, às vezes a adenoide, quando a criança, quando opera muito jovem, né, muito pequenininha, ela pode voltar. Às vezes a técnica que se usa, né, para retirada de adenoide, ela não possibilita a retirada total da adenoide, que é outro ponto aí nevrálgico, né? Uma coisa é você ir lá tirar com um microdebridador, com uma lâmina de shave que você olha e vai tirando ali, que hoje é padrão ouro, né? Você fazer a retirada da adenoide com visão direta e com um microdebridador. Então você vai lá, vai enxergando e tira, do que simplesmente uma curetária. Agora, também nunca vi tanta criança precisar de intervir na adenoide por, assim, 80%, 90%, muita criança, que me dá a sensação, não sei se é verdade, você pode me esclarecer para a população, que às vezes é muita sinusite, é muita rinite. É muito estímulo imunogênico ali. E que vai aumentando o tamanho da adenoide, exatamente. é isso? A impressão que deu que essas crianças ficaram em casa, esses anos todos, ficaram ali, né? Livres de infecção, quando voltaram, e aí o sistema imune está respondendo, e a adenoide é um tecido linfóide, né? Então, você tem esse aumento. E essa adenoide, se você esperar, ela vai, a história natural da adenoide vai diminuindo. Só que, é o que eu falo para os pais, agora está com 80%, 90% ouvido cheio de catarro. A gente vai esperar até quando? A criança com atraso de linguagem. Então assim, se a gente for esperar... Então, qual a hora de iniciar a adaptação? O médico tem que intervir. É o médico que tem que intervir. Estourando 3 meses, final de 2 meses, 3 meses, não saiu essa efusão da orelha, é tubo de ventilação. Pelo menos assim, é o que... Tubo de ventilação, adenoide quando precisar, adenoide amígdala quando precisar, isso tudo a gente avalia, né? Não é para sair tirando a amígdala de todo mundo de jeito nenhum, tem as indicações precisas para isso, mas a adenoide, principalmente se for aquela adenoide que está em cima da tuba, né? Então, hoje a gente passa um naso, olha, consegue ver. Às vezes não é uma adenoide grande, é uma adenoide meio horizontalizada, ela está obstruindo ali lateralmente. Você tem que tirar, porque senão, dali a pouquinho, vai ficar 2, 3 meses o tubo, que é o tempo médio, né? Daqui a pouco junta de novo. Vocês lá na DERDIC, vocês estão com adaptação por via óssea? A gente não faz, né? Mas a gente encaminha para os serviços que fazem. Se precisar, sim. Sim. Porque essa criança, de repente, é uma solução, né? Não sei se para essas crianças, quando eu penso na óssea, hoje, na nossa realidade, não é para essa situação, é mais para
né? A genesia, A conduto. genesia. Síndrome. Essas crianças síndrome de Down, realmente, porque a gente tem criança que não conseguiu colocar o tubo, porque eu não passava. Eu já vi isso. Não tem como passar o muito tubo lá pequeno, dentro. né? E é uma criança que tem ali a orelha média, que tem cadeia. Não, essa vai para adaptação, porque tentamos tudo, tiramos a adenoide, tentamos a paracentese, aspiramos, mas o tubo não passou pelo conduto. O menor tubo que a gente tinha. Tem muito pedido de Bera junto com, quando é com sedação, uma criança de 2, 3 anos, junto com a naso, né? Aí faz o exame da naso, vê a adenoide, vê o resultado do Bera, volta para o otorrino e aí ele vai tomar as condutas. Eu tenho feito isso principalmente nas crianças com TEA, porque às vezes são crianças maiores, né? E aí você fazer uma naso numa criança grande no consultório e um autista é muito desgastante. Então, às vezes eu tenho optado por fazer isso, já fiz alguns. É interessante, você aproveita o tempo, vai aumentar aí uns 20 minutos e faz a naso junto. É bacana. E fazer Bera junto com a colocação de tubo? Também já fiz vários. Não vou dizer que a minha não é toda não é semana, assim no coração. mas às vezes, assim, quando o médico já identificou, às vezes ele pede já junto para aproveitar a anestesia e não anestesiar a criança duas vezes, né? Mas a gente tem visto. E às vezes eu já fiz com o médico que me pediu para fazer antes e depois, ou seja, faz um primeiro, faz o tubo e depois faz de novo, uma forma mais rápida, porque você já sabe onde estava, né? Qual era o resultado, para ver se, que eu não acho que dá uma melhora imediata, mas... Não dá, porque você vai estar tirando ali um pouco de catarro. Isso às vezes eu fico um pouco receosa, porque você tira um pouquinho do catarro que está ali na caixa. Todo aquele catarro da mastoide, do antro, você não tira, isso vai sair com o tempo, né? Então, e às vezes você faz, e a própria paracentese, ela sai um pouquinho de sangue. Então, você troca o catarrinho pelo sangue ali, né? Normal, obviamente. Mas eu acho que é bom que você vai conseguir fazer uma via óssea tranquila, você, de alguma maneira, tem uma informação, né? Sim. Acho que vale a pena. Mas a gente tem hoje... com profissionais que se conversam, que tem uma interação legal, a gente consegue, consegue dar uma melhor qualidade para o resultado do exame, para o atendimento, para a atenção, né, integral. Acho que vocês começaram falando, não sei mais qual de vocês falou da integralidade. Isabela. Né? Eu acho que isso é a chave mesmo para dar certo. Se os profissionais não conversam, é quase impossível dar certo. Eu acho que você tem que ter equipe. Hoje eu tenho no consultório a fono da linguagem, a fono que faz avaliação auditiva nas crianças, a fono da prótese, o radiologista que está acostumado a avaliar as crianças, um geneticista, um pediatra parceiro que acredita nas questões de orelha média e que não fica ali tratando aquela orelha média como, não, isso vai passar e fica protelando que também. Então, trabalhar em equipe, e não em equipe que eu digo ali no mesmo lugar, não. Equipes, né? Cada um no seu consultório, mas que você possa ligar, você possa mandar uma mensagem. Então, eu acho isso aí... Que tem uma troca. Uma troca. Fundamental. Você ter uma rede, né? Que é também o caso quando você tem que dar uma orientação, que você estava me perguntando. Então, os pais esperam da gente. É porque, assim, na nossa prática, como a gente trabalha com prótese, infelizmente, é uma área ainda muito comercial, que não deveria ser, né? A gente chega muito... paciente para gente, até da rua, livre demanda. Olha, eu tô com esse pedido aqui, eu tô com essa perda auditiva aqui, e falaram que eu tenho que botar um aparelho auditivo. E aí isso assusta um pouco, né? Até a gente alinhar, olha, quem é seu médico, quem é o otorrino. Isso independente de ser criança, adulto, você vai precisar ter esse acompanhamento, você vai precisar... E aí você se depara com, às vezes, um diagnóstico errado, às vezes um paciente só voltado para a questão do financeiro, não entendendo a importância de que aquela colocação da prótese auditiva é apenas um pedacinho.
né? A gente, como profissional, a gente tem que orientar sobre a fala, sobre a linguagem, né? Tem que mostrar a importância do brincar, da troca, tem que indicar o fonoaudiólogo que vai estimular aquela criança, tem que conversar com a família também, mostrar a importância, né, da brincadeira, né, e até mesmo a gente fala muito para a família, olha, vou te ensinar a brincar, porque a gente vai precisar refazer várias vezes essa geometria, né, para condicionar né? a criança, porque aí a criança chega pelo menos fresquinha. aceitando colocar um fone. Eu tenho mães que eu digo que ela vai trabalhar comigo no consultório, de tão boa que ela é para me São ajudar a mais fazer o audiometria, craque, né? Né? Algumas são bem bacanas, né? A gente tem mães que, quando você consegue explicar o que é o exame, como fazer, elas colaboram bastante, né? Mas a gente, hoje, essa coisa da integração entre os profissionais, ela tem trazido bastante resultado, né? É você chegar e falar assim, esse menino aqui ficou 5 anos sem aparelho que ele podia estar, e como é que a gente vai fazer agora com ele? Né? Você discutir o caso, mostrar, alguém pedir imagem, pedir exame genético, que também não é fácil, e aí às vezes descobre algumas coisas que a gente nem imaginava que aquela criança tinha, mas que tinha uma suspeita pelo resultado do exame. Então, assim, nós estamos sempre voltando para a mesma questão. A família insistir, né, na busca da solução de um porquê, né? A gente tem duas situações. Vamos lá. Aquele que não tem nada, está muito bem, obrigado, eu vou monitorar, que nem eu vou no ginecologista todo ano e não tenho nada, a criança também precisa acompanhar o desenvolvimento todo ano e ver que está tudo bem. Aconteceu alguma coisa errada, volta para fazer coisas mais específicas. E a gente tem aquele que precisa de uma atenção diferenciada. Né? Esse a gente precisa sentar, conversar, dar atenção, acolher e ter uma rede para quem você pode pedir ajuda, né? Eu acho que isso é extremamente importante. É tão gostoso quando isso acontece, você fica assim, fala, poxa, é isso, né? Deu Deu certo, é para isso, né? Quando a gente consegue uma boa adaptação, quando a gente faz um diagnóstico bacana, você se debruça naquilo, encaminha para o profissional de lá acolhe, te retorna. Você aprende tanto, né? E eu acho Muito que você bom. acaba vendo que você tem uma função muito importante. Você tá vendo e fala, poxa, já valeu essa vinda aqui nesse planeta, porque você tá fazendo a diferença. Não é só sentar lá no consultório, atender. Porque é maçante, né? Você tem que ver ali um propósito, né? Você tá trabalhando com criança, você optou por isso, você tá mexendo nessa vida aqui daqui para frente. Você vai ver essa criança crescer e se desenvolver e viver a vida. Então, esse é o propósito, é isso que motiva, né? Não é sentar e sair atendendo, isso aí é muito chato se fosse só isso, né? É muito legal quando você vê, que nem eu vou ver na semana que vem, jovens que eu atendi com anos de idade, que estão com 22, 23, né? Eu tenho paciente que já está com 40, né? E que eles olham, ele vem, me abraça e fala, te adores. Eu falo, meu Deus do céu, Isso né? é muito gostoso. É muito bom. Muito bom. Lá no consultório, eu tenho um consultório no mesmo prédio de uma clínica que faz muita terapia em paciente surdo e com implante. Então, às vezes, eu tô no elevador, aí eu vejo a mãe assim, a criança no celular, né? Aí a mãe fala assim, a senhora lembra de mim? Eu falo, olha, me dá uma dica. Isso no elevador, né? Tipo assim, pitch de elevador, né? Olha, me dá uma dica. Não, a senhora fez o exame do meu filho na Santa Casa. Olha aqui, ele aqui já está implantado. Vai lá no celular e fala com ela. Tudo bem? Tudo ótimo. Pronto, gente, cheque. É isso. É muito legal. É muito legal. Né? Eu acho que a gente faz muita diferença se a gente fizer esse acolhimento, conseguir dar uma solução para uma questão que, como vocês falaram, é muito angustiante para a família, né? Qualquer atraso de desenvolvimento, eu acho que até muita espinha no rosto da criança deve incomodar uma mãe, né? Então, assim, tudo que é com o seu filho, se tiver alguma coisa fora do lugar, né, vai incomodar a família. Mas a questão da linguagem, do desenvolvimento, de como ela interage, de como ela se desenvolve na escola, são questões que preocupam muito. A gente vê muita família angustiada, né, com esse desenvolvimento que não está como
ou do priminho, ou de outra criança. Ou até do outro irmão, né? Ou até do outro irmão. Quando tem um gabarito ali do lado, né? Então, vale muito a pena, né? A gente poder dar esse não vou chamar de carinho, mas desse profissionalismo, né? Para os pais de falar, eu acho que, pelo que eu entendo, é aqui. É a segurança, né, Doris? Assim, você passar essa segurança para aquela família que só precisa de alguém dizendo o que fazer. E até dizer, eu não sei, vou consultar alguns colegas e outras pessoas para... Isso é importantíssimo. Você ter a humildade de falar, olha, isso eu não sei, eu preciso sentar, estudar, conversar com a discutir, equipe. Pensar. Né? Porque cada um é um. Eu posso ter o mesmo resultado de exame e desenvolvimentos muito diferentes. Então, às vezes você fala assim, por quê? E não está sabendo e vai atrás a gente que trabalha com o teste de prótese, acontece muito isso, né? Tem crianças que ficam 3, 4 meses testando, né? Qual o melhor? Exato. Né? E aí, qual o melhor a gente vai ter que testar e observar. Né? E essas crianças que têm alguma coisa que vocês estão intervindo, né? Que eu digo que a gente trabalha, eu trabalho muito para encaminhar para quem vai intervir, né? Exatamente. E depois só monitorar. Então, assim, eu faço o trabalho para falar assim, agora é seu, né? E eles continuam voltando. Mesmo que eu fale agora é seu, eles continuam vindo. Então, se você consegue ter isso, mesmo quem faz só o diagnóstico tem um papel importantíssimo para quem vai intervir, né? Porque ele precisa de um dado bem coletado, ele precisa de um exame bem feito, ele precisa de informações que possam depois ser monitoradas. E, essa criança está indo, não está indo, preciso mudar o aparelho, preciso aumentar, preciso diminuir, o que está acontecendo? Por que uma criança não quer usar o aparelho, por exemplo, né? Ou por que a outra ama, não deixa tirar nem para tomar banho, né? Que diferença tem entre essas crianças? Isso é bem importante. Né? Acho que é isso, está acabando nosso tempo. Queria agradecer a Isabela, a Dani, a Doris, foi maravilhoso ter você aqui com a gente no Rio de Janeiro. Não passa assim, ó. Quando você senta aqui, quando você olhou, acabou. O tempo passa muito rápido. Para mim foi assim um prazer. Que bom, eu estou muito feliz de ter visto vocês três, de ter conversado de um tema que é o nosso dia a dia, né? De questões que são o nosso dia a dia e ver que a gente tem ideias muito comuns, né? Pelo menos nós quatro que temos as ideias muito alinhadas, né? Vamos fazer um brinde para finalizar aqui? Obrigada. Obrigada, Dora. Parabéns. Parabéns, Pitim. Foi uma honra, um prazer, gente.